Fala aí, gente boa, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um dia aqui ao meu canal Questionador Bíblico. Peço aí desde já, e se isto é incômodo, mas a gente tem que pedir, relembrar ou lembrar algumas pessoas que às vezes assistem o vídeo, mas não curte, não se inscreve se de repente gostar. Então eu peço aí que você se inscreva, principalmente, especialmente você que é um questionador da Bíblia, não por maldade assim como eu, mas questiono por conta das pregações dos pastores, o que eles pregam, as mentiras das quais eles usam a Bíblia, que já é toda deturpada, para enganar as pessoas no afã de ficarem ricos e milionários. Então se inscreva, curta o vídeo no final se você gostar e comente algo a respeito. Vamos aqui para o vídeo de hoje, para a fala, para os argumentos, para os meus questionamentos, que é em relação à vontade de Deus, se o que Deus convence o homem do pecado, que o Espírito dele, tá certo? Então vamos lá, para começar essa questão, teve aí alguém que comentou no meu vídeo, fez um comentário num dos meus vídeos, e ele disse, vai se converter, você precisa se converter, se arrepender, voltar para Jesus. E eu disse, cara, então ora, jejua, respondi para ele, então ora, jejua, para que o teu Deus, o Espírito Santo, me convença do meu pecado e faça a vontade dele na minha vida e mude a minha mentalidade e eu me torne para ele novamente. Fiz esse desafio para ele, para Deus me convencer, me converter, já que é o Espírito Santo quem convence. O fato é que se é feita a vontade de Deus, presta atenção, a vontade de Deus é soberana, igual o Brasil, O Lula, o STF, os ministros dizem o Brasil é soberano, a soberania do Brasil, mas depende quase que 90% do dólar de outros países, as fábricas, indústrias, então não é independente coisíssima nenhuma, aquele grito de independência foi tudo mentira e balela. Tá, então se é para ser feita a vontade de Deus e a vontade de Deus é soberana na vida de uma pessoa, por que então não prevalece a vontade de Deus em agir na vida de um homem, mudar a mente de um estupro, a mente de um violentador, Por que Deus não muda a mente do homem sanguinário, do ímpio? Por que ele não muda a mente, sabe, assim, automaticamente, instantaneamente, diretamente, sem precisar de uma igreja, sem precisar de uma Bíblia, sem precisar que o ser humano se arrependa, já que é a vontade dele que prevalece, que vai ser feita, tudo, a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, ou no céu como na terra. Então por que não acontece das mentes perturbadas mudar? Então as mentes deveriam mudar, tá certo? Você não precisa concordar comigo, porque é ele quem convence, é ele quem muda, é ele quem converte, é a vontade dele. Aí a maioria não, todos os pastores, a religião, a Bíblia deles, a teologia vai dizer, não, mas o ser humano tem que deixar. Não, mas se quiser dizer-me ouvir. Então, não é a vontade dele que prevalece, porque para ele agir na minha vida eu tenho que deixar. Sim, Deus só age se o ser humano deixar, porque ele não invade, porque ele... Então ele vai mudar no quê? Então é o ser humano que tem a capacidade de mudar, não é? Então essa capacidade, essa força, essa vontade de mudar seus hábitos, suas atitudes, seus pensamentos para o bem, então não vem de Deus, vem do ser humano que decide parar de beber, de fumar, de usar drogas, para de cometer crimes. Então vem do ser humano, não vem de Deus. Porque se primeiro tem que partir da pessoa para poder Deus operar, é a mesma coisa que chamar o engenheiro depois que eu faço a casa, que eu chamei alguns pedreiros, um mestre de obra, fiz a casa
e agora eu chamo um pedreiro, um arquiteto para olhar a casa depois de pronta. Já está pronta. Compreende? Ah, mas ele vai ver os erros. Não é nada com respeito à casa, tá? É com respeito de eu chamar depois de já estar pronto. Correto? Vai adiantar eu consertar meu carro sozinho, reparar ali, porque eu aprendi, né, vi, consertei, saí do prego e depois eu chamo um mecânico? Eu não vou precisar mais. Então, se é a vontade dele, por que não prevalece na vida do ser humano para ele fazer? Para ele agir sem que haja primeiramente a ação do homem. Por que ele mudou? Houve arrependimento? Não. Então, cai por terra. E outra, com respeito ao Espírito Santo, né, que viria, o Consolador, e convenceria o homem, o mundo do pecado, a afirmação de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está em João 16:8, que explica o papel do Espírito Santo no plano da salvação. O Espírito Santo convence o homem de que pecou por não crer em Jesus, da justiça divina por Jesus ter ido ao Pai, e do juízo futuro, pois Satanás já foi condenado. Essa convicção leva a pessoa a se arrepender e buscar a salvação em Cristo. Quem lê isso aqui, que é teologia, acha tudo beleza e passa batido e a pessoa acaba crendo. Se ele disse que enviaria o Consolador, então ele ainda não enviou. Ou ele deixou para enviar agora. Então lá, quando ele disse enviarei, eu vou ao Pai, mas vos deixarei o Consolador e ele vos consolará. Primeiro eu pergunto, só deixou para consolar depois da tragédia feita? De uma mãe que perde um filho para as drogas e ele é morto a tiros, baleado ou de qualquer outra forma, e ela chora debruçada sobre o corpo do seu filho, ou qualquer tipo de tragédia familiar, financeira. Só resta agora ao Espírito Santo consolar? O Espírito Santo vai te consolar. Muita gente na internet, estamos orando, Deus conforte, consola essa família. Aí só fica o consolo. Consolo maior seria não ter acontecido a tragédia. Teria sido a humanidade não passar por isso. Então nem precisaria de consolador. Aí quer dizer que agora ele envia o consolador porque ele vai para o Pai. E para a gente não ficar órfão, ele vai deixar um consolador para os momentos de dor, para os momentos de perda, de perca, de aflição. Aí ele vai ficar o consolador. E vai me adiantar do quê? Vai me adiantar do quê? Se eu perdi meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, perdi emprego, vai adiantar do que agora o consolo? Aí você vai dizer assim, mas porque você não entende, é um homem carnal. Eu já fui espiritual, cara. Mas eu estive dentro da igreja, já fui espiritual, já pensei como vocês pensam. Então o Espírito Santo convence o homem de que pecou por não crer em Jesus. Então convence. Mas, repito, mas o ser humano, o homem tem que deixar. Então não parte do princípio que a vontade de Deus prevalece. É a vontade do homem. Então começa primeiro com a vontade do homem. Quer dizer, Deus não faz se o homem não deixar. Deus não faz se o homem não permitir. Então quando o homem permite, quando o homem deixa, é porque Deus agiu para poder... Que coisa louca, cara. Quer dizer que se eu deixo algo, né, eu tenho que me arrepender, o Espírito Santo tem que me convencer, eu tenho que deixar ele me convencer. Então por que ele não me convence, já que ele tem um poder de entrar na mente? O diabo entra na mente da pessoa para fazer o mal segundo a religião, a teologia. Ele entra. Porque ele não pede permissão, porque ele não é educado. Mas Deus não é o Criador? Então o Espírito Santo convence. Então convence lá o cara do seu erro, mas sem precisar que ele primeiro abra o coração. Você tem que abrir. Sim, mas se o cara é incrédulo, o cara está no mundo, perdido, acabado, no pecado, como é que ele vai abrir o coração para Deus? Porque isso é a obra do Espírito Santo já fazendo. Cara, que maluquice, sabe? Que desencontro. Então explica.
E aí convence o homem do pecado, é porque convence que ele pecou, que o homem é pecador mesmo, que precisa, e eu não sou pecador coisíssima nenhuma, e não há mais pecado no mundo, nem em mim, nem no ser humano, conforme a Bíblia, porque ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio e aniquilou o pecado na cruz, acabou, não tem mais pecado, está escrito. Ele aniquilou, pagou a dívida, ninguém mais tem dívida, ninguém no mundo, nem budista, nem macumbeiro, nem pedófilo, nem ninguém mais tem pecado no mundo. Todos esses pecados já foram pagos. O cara comete, mas já foi pago. Ele já salvou, conforme a Bíblia. Ou não é assim? Ele já venceu o mal na cruz, e os crentes vivem orando para Deus amarrar o diabo, vencer o diabo, vamos vencer o diabo é o inimigo das nossas almas, da alma de vocês, eu não tenho inimigo nenhum, eu não tenho inimigo nem ser humano eu tenho como inimigo. O diabo é o inimigo das vossas almas, porque ele que quer levar para o inferno, então que leve, cara. Cadê Deus que não salva aquela alma que vai para o inferno? Não, porque a pessoa tem que deixar. Então ele não é soberano, ele não tem soberania sobre a mente humana para convencer aquele cara do pecado. Quer dizer, quando ele vai, é porque foi obra do Espírito Santo, agora a glória é para ele, e aí ele vai para Deus porque aquele homem deixou. Não faz sentido, pois Satanás já foi condenado. Então Satanás já foi condenado. Se já foi condenado, então para que vai haver o Apocalipse? Satanás vai ser preso, depois vai ser solto por 1000 anos, preso por 1000 anos, salta de novo, vai ser julgado, condenado, lançado no inferno. Não já foi condenado essa porra? Cara, é tudo assim muito louco. O outro aqui é o versículo que corresponde à pesquisa encontrada, eu perguntei aqui, né, a respeito do Espírito Santo Consolador, né? Ainda dentro desse tema. Em João, no Novo Testamento, os textos mais relevantes de João eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Outro Consolador, não vai ser mais eu, vai ser outro. E consolou ali Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que ressuscitou os irmãos dela. Beleza, tranquilos. Ressuscitou, consolou com uma resposta. E hoje? A mãe que perde o filho no ventre, mal pega no braço para cuidar, tanto sonhou, por que não traz esse filho de volta? Que é um consolo. O cara que perdeu tudo, se desespera, vai e se mata. Por que não consolou dando tudo para ele? Não, porque a pessoa é sempre assim. Porque a pessoa tem que ir primeiro na igreja buscar Deus e se arrepender. Mas quando Deus convence alguém, segundo vocês, a pessoa não se arrependeu. Foi lá, tocou, né, no coração, como ele diz, onde estava, no bar, no motel, sei lá, no bordel. Deus, a pessoa se tocou e veio para dentro. Enfim, até chato explicar isso aí. Então ele disse que é o Consolador, para que fique convosco para sempre. Os discípulos morreram, eles não ficaram para sempre. E aí eles vão dizer que para sempre é porque o Espírito Santo vai com a pessoa para o céu para sempre, então vai estar com ela para sempre. Mas não foi dentro desse contexto, para sempre aqui. Cadê os discípulos, os apóstolos vivos até hoje? E se é para sempre, por que uma pessoa sai da igreja e se desvia? Porque ela não quer. Então, cara, tudo é porque primeiro é o homem. Então, ao meu ver, Deus não tem soberania, Deus não é soberano coisíssima nenhuma. E nem é feita a vontade dele, ele só realiza segundo a minha vontade. Então estaria para sempre, e não fica com a pessoa para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então que ele ensine, não através de um outro homem ou um livro, que ele ensine na mente, mas não, precisa da Bíblia, de um livro que os homens escreveram, para ensinar, ou de alguém que estudou a Bíblia. E aí se aquele cara que estudou teologia para ser pastor, para ensinar os outros, por que então não ensina todo mundo? Por que não dá capacidade de ensino, de estudo para todo mundo ali na igreja, as vozinhas, as velhinhas, as pessoas mais humildes? Então é isso aí, cara. O versículo de hoje, o vídeo de hoje, tire as suas conclusões, comente algo a respeito que você bem quiser, não vou bloquear ninguém, tá certo?
mas é o que eu penso, é o que eu acho hoje. Só vem para consolar depois da tragédia acontecida. Só consola depois do mal feito. Não convence ninguém, porque para convencer o ser humano tem que deixar. E a vontade dele, então ele não é soberano. Valeu, obrigado por você que chegou até aqui, assistiu até aqui, com toda a paciência. Se inscreva novamente, comente algo a respeito, curta o vídeo, tá bom? E dá essa força aí, essa moral, você que é um questionador também das coisas e dos outros. Valeu, fui, um forte abraço.